O que representa a doença para você? Então, esse é um tema muito interessante, porque de uma forma geral e mais popular, nós fomos ensinados que a doença é um mal externo que de alguma forma nos atinge, e as razões que levaram a essa doença nos atingir normalmente é visto como não demos sorte, Deus quis assim, é o destino, enfim, é visto simplesmente como algo muito ruim que se instalou em mim e agora a todo custo eu preciso tirar essa doença. Eu preciso de um remédio, de algo que vá tirar essa doença, pronto, e agora eu estou curado nesse lugar. E tem uma falta de percepção muito grande, porque realmente isso não é ensinado, e quando você estuda psicossomática, aí você passa a compreender o que está por trás da doença e qual o significado. E a doença nada mais é do que um desequilíbrio que aparece, que nós estamos vivendo, aliás. Então nós estamos de alguma forma vivendo de forma desequilibrada e como consequência, então essa palavra é importantíssima, como consequência eu fico doente. Ou seja, não é que a doença veio do nada, de graça, simplesmente ela veio, ou como forma punitiva. Por exemplo, eu já atendi pessoas que estavam doentes e aí elas começam a fantasiar que elas acham que estão doentes porque elas fizeram alguma coisa errada. Então ela sente uma culpa de alguma coisa que ela fez e isso gerou essa doença. Tem um exemplo que eu vou trazer aqui, de uma pessoa que veio me falar que estava assistindo alguns filmes de guerra e ele estava de alguma forma gostando muito do ator lá, que exatamente tinha a ver com a questão da guerra, que era o que causava os problemas, e ele foi comentar com alguém uns dias depois que ele gosta muito daquelas cenas, daquela situação, e a pessoa falou que era um absurdo ele gostar de um cara que está espalhando guerra, que está valorizando, que está estimulando, enfim. E aí essa pessoa ela ficou extremamente culpada, começou a se sentir muito mal por estar olhando dessa forma agora, que era uma forma nova de olhar, e uns dias depois começou a ter alguns sintomas, e ela começou a entender que ela estava sendo punida porque ela foi assistir aquele filme. Olha a que ponto vai a mente, né? A nossa mente vai criando situações. Então, também enxergar a doença como uma punição, porque eu não fui bonzinho, porque eu fiz isso, porque eu pequei, enfim, agora eu estou sendo punido. Claro que se isso fosse real, então todos os criminosos aí estavam doentes, coisa que não acontece. Aliás, às vezes, né, muito pelo contrário. O cara matou muita gente, é um criminoso, roubou, enfim, e está lá super saudável. E às vezes uma pessoa extremamente boa, nossa, essa pessoa ajuda todo mundo, faz, e essa pessoa está doente. Então essa conta já começa a não bater aí, porque a doença não tem nada a ver com punição ou merecimento, né, ou mérito, ou presente. Ou seja, saúde e doença não está relacionado a se eu fui bonzinho ou se eu não fui bonzinho, se eu pequei ou se eu não pequei, se eu fui na igreja ou se eu não fui na igreja. Mas a mente muitas vezes acredita nisso e, claro, isso vai se tornando a realidade daquela pessoa. Então, focando nessa questão das causas da doença, então imagine que eu estou seguindo um caminho na vida e eu não estou saudável, não estou feliz comigo mesmo, de repente eu estou num trabalho que não me favorece, um trabalho que não me agrada, eu não me sinto bem nesse lugar, ou eu estou num relacionamento que está sendo bem doentio para mim, ou eu estou seguindo escolhas na vida que na verdade não foram escolhas minhas, foram escolhas da minha família, escolhas de alguém que determinou que aquilo é o melhor para mim. Esse é um ponto importantíssimo porque isso acontece demais. O que tem de pessoas que são influenciadas e elas terceirizam as decisões. As decisões dependem da aprovação de alguém.
muitas vezes da família. Ah, mas o meu pai quer desse jeito, ou a minha mãe, ou qualquer outra pessoa. E a pessoa se submete a esse lugar. Então ela vai fazendo escolhas que na verdade não são delas. Ou seja, ela está em local de desequilíbrio. Porque como que o outro vai determinar o que é melhor para ela? Como que eu vou determinar o que é melhor para você? E qual a dificuldade dessa pessoa em se apropriar daquilo que ela realmente quer? Dá medo, mas e se não der certo, o que os outros vão falar? Então, às vezes eu tenho uma dificuldade em tomar decisões que eu sinto que vai ser muito mais certeiro, vai ser muito mais saudável para a minha vida, é aquilo que realmente eu amo, aquilo que eu quero, mas eu sei que se eu falar para algumas pessoas próximas, elas vão me criticar muito. Então, para ficar bonitinho na foto, para evitar esse conflito, eu vou cedendo, eu vou me submetendo à decisão do outro e eu vou fazendo escolhas. Então, estou dando esse exemplo, mas não quer dizer que seja só isso. Uma série de desequilíbrios alimentares, ou seja, eu me maltrato através de um alimento nocivo, eu começo a comer um monte de porcarias porque eu gosto, porque eu quero, porque me dá prazer, ou seja, eu estou me maltratando, eu estou me envenenando. Eu começo a beber, tomar bebidas, independente de ser alcoólicas ou não, mas um monte de porcariada aí que tem, e simplesmente eu vou me maltratando. O que eu pego de fora e coloco dentro do meu corpo? E o meu corpo é sagrado. É claro que essa conta vem em algum momento. Eu começo a fumar, começo a utilizar drogas, e a questão é, eu vou buscando os benefícios que eu estou enxergando, mas eu vou perdendo a consciência do quanto aquilo está me fazendo mal. Em algum momento essa conta vai vir. Quando a conta vem, que aí é a doença, mas a doença, eu quero deixar bem claro isso, ela não aparece logo de cara, a gente vai tendo sinais, a gente vai tendo vários sinais na vida que nós não estamos bem. Vai vindo uma tristeza, vai vindo um incômodo, às vezes eu não me sinto bem até fisicamente, eu não estou feliz, a minha vida não está vibrante. Tem vários sinais que me mostram que eu já estou indo para um caminho da doença, mas muitas vezes eu ignoro. Não, isso vai passar, isso é assim mesmo. E eu continuo seguindo aquele modelo. Vou fazendo aqui uma metáfora, imagina você lá no Poupa Tempo. Você entrou no Poupa Tempo e você fala assim, eu quero ir no setor para tirar o meu RG. Aí a pessoa vai falar assim, a pessoa da informação, tá vendo essa fita azul no chão? Lá tem várias fitas, adesivas no chão, de várias cores, e vai falar, é essa azul, você segue essa azul até o final, e você vai seguindo aquela fita azul, ela vai te levar exatamente naquele setor. É um outro setor, então você segue essa linha amarela, você vai seguir a linha amarela, e a gente vai fazendo isso. Então, eu sigo uma linha na vida, vamos imaginar que seja azul, essa linha azul ela está sendo doentia, mas eu continuo seguindo por ela. E é claro, os sinais vão aparecendo, eu vou tendo intercorrências, eu vou tendo problemas, mas eu não vou validando esses problemas, eu continuo insistindo naquele caminho, eu continuo seguindo aquele caminho doentio. Em algum momento vai vir a doença, que é um dos últimos recursos para te segurar. Nesse ponto, aí tem uma fala do George Grold, que o George Grold é considerado o pai da psicossomática, foi um médico lá na época do Freud, e o George Grold que falava uma coisa muito interessante e muito diferente daquilo que nós aprendemos de uma forma mais popular. Ele falava assim, a doença não é nossa inimiga, a doença é nossa amiga. Olha que interessante. Quando você ouve que a doença é sua amiga, normalmente quando a gente fala isso para uma pessoa, ela vai ficar até brava. Como assim? Eu odeio a doença, é uma coisa do mal, não é minha, enfim. A doença, ela vem para nos proteger. Olha que louco, pega todo esse contexto que eu trouxe e entenda aonde nós chegamos aqui. Eu estou seguindo aquela linha que está sendo doentia na minha vida, eu recebo vários sinais que eu não estou bem, mas eu vou ignorando e vou passando por cima, até que chega um ponto, a doença vem e me breca. Eu estou seguindo aquela linha, vamos imaginar na linha azul, a doença vem e me para e fala que para, aqui você não vai continuar. A doença, ela não vem passando a mão na sua cabeça. A doença não vem olhando para você, mas por favor, olha,
eu estou aqui para te ajudar. A doença, na verdade, ela está ali para te ajudar, mas ela vem para te sinalizar e muitas vezes para te parar. Ela te para na vida. A doença, ela chega de forma muito forte e é como se fosse uma pessoa olhando bem nos seus olhos e falando assim: o que você está fazendo com você mesmo? O que você está fazendo na sua vida? Então, a doença nos protege da morte. Olha que louco, hein? Compreendem isso? Se não viesse a doença, eu iria até morrer diretamente. A doença é uma tentativa de salvá-lo. Ela para. Ela fala: ou você muda a sua vida agora, ou você vai morrer. Muitas vezes a doença já chega num lugar onde a pessoa, por mais que ela faça o tratamento, ela acaba não conseguindo se curar, ela pode até morrer, mas com certeza já vieram muitos sinais antes, já vieram outras doenças e ela ignorou, aí cada vez vai vindo uma doença pior, até chegar a um ponto onde agora não tem mais jeito, ou apareceu ali a primeira doença que é possível você fazer um tratamento, só que quando você tem uma visão nesse sentido que eu te coloquei, que a doença ela está ali para te ajudar, aí vem a grande percepção e essa é a grande chave de mudança, de verdadeira cura. Você vai fazer o tratamento médico, sim, claro, porque é importantíssimo e você precisa se olhar com responsabilidade. E muitas pessoas nesse momento têm medo de ir ao médico com medo de ser algo pior e as pessoas vão fugindo desse lugar, né? Quem nunca? Não, isso passa, vou tomar qualquer coisinha aqui. A gente vai fugindo, fica naquele lugar infantil. Até que chega um momento que precisamos trazer o nosso adulto, eu preciso encarar isso de frente. Quando eu vou no médico, o médico vai identificar o quê? A doença física, a doença corporal. Essa é a função da medicina. Na medicina não vai se criar um contexto de o que você está fazendo com a sua vida, nossa, você está num trabalho que está se deixando doentio, sei lá, você está convivendo com a sua família, um convívio doentio, você precisa ficar mais afastado, enfim, não, vai fazer a função dela que vamos fazer os exames, identificou um problema no seu corpo e vamos cuidar desse problema através de medicamentos, de cirurgia, enfim, dentro daquilo que é possível fazer. E a medicina tem muitos recursos para isso, cada vez mais modernos. Agora, é fundamental, e essa é a grande chave, quando você está nesse lugar, você não ficar simplesmente passivo, vítima da doença e delegando toda a responsabilidade de cura para o médico, para o remédio, para a cirurgia e ficar ali passivo. Eu não preciso fazer nada. Se você ficar nesse lugar, a função da doença que veio para te acordar, que veio para te mostrar que você precisa mudar a sua vida, não está sendo exercida. Essa função desaparece porque você não aprendeu nada com isso. O que acontece? Ou você não consegue se tratar, essa doença vai piorando, ou você até se cura dentro desse contexto físico, mas você não curou o seu modelo de vida, você não curou sua alma, e aí você segue a vida, me curei, continuando a viver no mesmo modelo, no mesmo meio que te deixou doentio, fazendo as mesmas coisas, ou seja, você não se apropriou do aprendizado. O que vai acontecer? A doença volta, e se não volta, vem outra doença, e você vai passar a vida nesse lugar. Tem pessoas que ficam assim, nossa, eu tenho um problema que, isso aí eu tenho a vida inteira. Por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça absurda. Desde quando? Isso a vida inteira é assim. Mas eu já até sei, eu já tenho um remédio aqui, esse remédio, nossa, é tira e queda, eu tomo, eu fico bem. E aí, passa um tempo, ela dá a pessoa de novo no mesmo problema. Ou seja, ela que se curou? Não. São paliativos. Ela tem um remédio que vai fazer ela não sentir essa dor, daqui a um tempo a dor volta. A dor está sempre gritando para ela, a dor está tentando ajudá-la. O que você está fazendo com a sua vida? Mas você não conseguiu acordar, não conseguiu despertar para essa mudança. Então, para a gente concluir, a grande chave da mudança é o enxergar a doença como um grande aviso. Por isso, a doença pode ser a grande mudança da sua vida, a grande chave de transformação. Quando você entende que a doença está querendo te mostrar que você precisa mudar algo na sua vida, e quando você consegue identificar o que você precisa mudar, por isso que nesse ponto uma terapia potente é fundamental,
para fazer você despertar e enxergar além daquilo que você está vendo. Sair dessa visão popular, sair dessa visão superficial. Quando você compreende que você pode estar repetindo um padrão da sua família de origem, que você pode estar seguindo modelos doentios, que você pode estar carregando traumas que não foram elaborados, não foram ressignificados, e agora a sua vida está dessa forma. Ou seja, enquanto você não identificar aquilo que dói em você, que vai muito além da doença, e não mudar, você continua no mesmo lugar. Por isso que pessoas que se curam de doenças graves, é muito comum essas pessoas falarem assim: hoje eu vejo a vida com outros olhos. Olha essa frase que linda, né? Hoje eu vejo a vida com outros olhos. Por quê? Porque a partir de agora, essa pessoa, ela compreendeu o que a doença queria dizer para ela, e ela muda. Então é comum a gente ver uma pessoa que se curou de uma doença grave, e você vê que essa pessoa muda completamente o estilo de vida. De repente ela começa a fazer atividade física que ela não fazia, ela passa a meditar, ela passa a participar de grupos de terapia, começa a estudar autoconhecimento, ou seja, ela muda o estilo de vida, ela começa a fazer coisas que ela nunca fez. Ou seja, ela mudou, ela saiu daquela faixa azul e agora ela vai por outra faixa, por outro caminho. Então, essa mensagem, ela é fundamental para você. E você segue ali no superficial? Segue sempre fazendo as mesmas coisas e querendo que a cura venha sem você entender que a doença é sua e que a responsabilidade de cura é sua? Se você ficar nesse lugar, você continua no modelo doentio. Então, a grande responsabilidade é quando eu entendo que a doença é minha e que eu preciso mudar. Eu sou o responsável pela minha saúde e pela minha vida. Se eu estou doente, algo que eu preciso fazer comigo mesmo. Enquanto eu não me apropriar desse lado adulto e não começar a olhar desta forma, eu vou ficar apenas vítima de algo que eu não tenho o controle. É isso.